Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus pelo canal Anunciando o Verbo Vivo. E hoje nós vamos analisar aquele evento onde Saul consultou uma necromante lá em 1 Samuel capítulo 28. Nós sabemos que é vetado pelo Senhor consultar espíritos familiares, necromantes, adivinhos, pessoas que praticam adivinhações. Nós sabemos que o Senhor vetou ao povo dele consultar tais adivinhos. Nós vamos ver com o contexto, esse contexto de Saul, nós vamos ver algumas coisas que também é pregado no meio do povo quando alguém falece, quando um conhecido, quando famosos também eles falecem, e a gente ouve certas falácias. Quando a pessoa falece e onde que o seu espírito vai, para onde ele vai, se ele sobe, muitos creem que ele sobe. Nós vamos ver isso detalhadamente, mas primeiro nós precisamos conhecer o contexto lá onde esse evento aconteceu. E este evento, irmãos, ele gera muitas interpretações. No meio cristão não há um consenso. Há bastante controvérsia. Uns acham, por exemplo, que foi um espírito, um demônio, na verdade, que o espírito que subiu ali foi um demônio transfigurado em Samuel. E uns também acham que foi o próprio espírito de Samuel. Então há basicamente estas interpretações, e nós vamos ver qual realmente se encaixa. Nós vamos precisar também das palavras hebraicas, nós vamos precisar dos originais, tá bom? Então nós vamos conhecer também o contexto. Temos que ler o contexto para a gente familiarizar com o que estava acontecendo, né? Então vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 1, nós vamos ler todo o contexto. Vai dizer assim: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi. Aquis é o rei dos filisteus. Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Aqui, irmãos, Davi estava do lado dos filisteus. Se vocês lembram, Saul estava perseguindo Davi implacavelmente. Então, Davi foi para o lado dos filisteus e refugiou a Aquis. Então, Aquis estava do lado dos filisteus. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então, Saul, irmãos, ele no começo do seu reinado, ele estava sendo um rei fiel, um rei que ouvia a voz do Senhor e procurava obedecer o Senhor. Mas neste contexto aqui, ele já estava sendo apartado, né? Já tinha sido apartado, o Senhor já tinha apartado o espírito dele. Então, o que acontece? Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, só que ainda não começou a reinar, claro, foi só ungido. Então, Saul começou uma busca implacável, mas aqui o texto diz que Saul, ele desterrou os médiuns, os adivinhos, esses que praticam a necromancia. Então sim, Saul fez no começo a vontade do Senhor. Mas olha o que acontece. Como ele volta naquilo que ele mesmo fez desaparecer. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus,
foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Olha, ele já estava temendo, ele já não era firme, o coração dele já não estava firme e confiante no Senhor, porque o próprio Senhor já tinha entregado o reino a Davi por profecia. Já foi dito a Saul que iria entregar o reino mesmo ao companheiro dele, Davi. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Então disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul esforçou-se, disfarçou-se, vestiu roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças, palavra-chave aqui, e me faças subir aquele que eu te disser. Faças subir. Compreende? Vamos ver que palavra que é. Alá. A palavra é Alá. Subir, ascender. Subir, ascender, encontrar, visitar. Subir, aparecer, brotar. Erguer, referindo-se a fenômeno natural, aparecer. Então a palavra mais usada é subir ou ascender. Então vê que ele falou, ele pediu para que fizesse subir aquele que eu te disser. Saul falando para necromante: faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Aqui, como Saul está disfarçado, ela não reconheceu ele ainda, porque Saul tinha mandado desterrado, mandado para fora todos os adivinhos. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Tá vendo? Samuel. Shemuel. Seu nome é ele, porque Shem, aqui eles colocaram como a tradução, seu nome é ele, mas realmente o nome dele vem dessa partícula aqui, chamar, ouvir, escutar, obedecer. Então Deus, o nome dele significa Deus ouviu, que vem de chamar, Shemuel, Deus ouviu. Então até aqui vocês estão entendendo, Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Ela viu Samuel. Então vamos entender. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Vamos ver a palavra Deus. A palavra Deus é Elohim e tá correto. A tradução está correta. Então, o que ela disse que viu? Um Deus, um Elohim. Mas por que ela viu um Elohim? Porque, irmãos, a quem a palavra de Deus foi confiado, você, no caso, para Israel, eles se tornam o quê? Eles se tornam juízes, eles se tornam aqueles ao qual a lei de Deus vão ser cumprida. Por isso que usaram o termo Elohim. Por isso que Elohim tanto pode se referir a Deus, o Deus poderoso, o único Deus, como também deuses,
né, de ídolos dos deuses pagãos, qualquer tipo de ídolo, e também para governantes, para juízes, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Semelhante, Jesus também fala, ele cita um salmo quando ele vai responder os escribas, ele cita um salmo, e desse salmo foi tirado também do livro da lei, porque Deus falou assim para Moisés, você será como Deus, falando para Moisés, e Arão será o teu profeta. Deus ia colocar, Moisés iria ser como Deus para Faraó, né, para executar prodígios, milagres e sinais, e o próprio Arão iria falar. Entenderam? Deus colocou Moisés como um Elohim e Arão como seu profeta. Então aqui acontece o mesmo. A palavra Elohim não foi escrita à toa. Ela viu um ancião, ela viu um juiz, e Samuel, na verdade, foi um juiz. Então, continuando aqui. Então, aqui, ó. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião, realmente ancião, um velho, referindo-se aos que têm autoridade. Então, a palavra ancião, quando ela é usada no hebraico, vai referir mais uma pessoa, um homem que tem autoridade. Um homem que tem autoridade na palavra, que senta à porta, né, dos tribunais, que senta para julgar. Então é mais usada para esse tipo de contexto, para juízes. Então ele era um ancião. Vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, Saul entendeu que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Agora vamos ver se realmente era Samuel. Samuel disse a Saul, vamos ver. Samuel. O texto foi colocado como realmente Samuel. Então, não é um espírito de um demônio, não é um demônio, entenderam? Não é um demônio transfigurado em Samuel. Senão não teria usado o nome de Samuel aqui. O texto teria marcado outro nome. E não porque Saul entendeu que era Samuel, realmente era Samuel, porque o texto vai indicar que era Samuel. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Vê que o próprio Samuel falou que ele subiu, não desceu do céu. Ele não estava repousando nos céus, como a tradição diz, como tanto o lado do catolicismo e tanto algumas igrejas protestantes, né? Muitas, não todas, mas muitas acreditam que quando morre sobe. Mas ele disse que ele subiu, entendeu? Samuel subiu, ele mesmo disse. Ele veio de algum lugar que estava embaixo da terra. Senão o texto teria colocado que ele desceu. Então a palavra é alá, subir, ascender. A palavra é subir. E aqui é Samuel, o grande Samuel. Então, o grande Samuel que julgou a Israel, que foi o profeta do Senhor, ele estava embaixo e ele teve que subir, ele foi molestado. Então, que dirá outras pessoas, né? Que dirá aquelas pessoas que morrem e muitos acham que eles subiram? Não, todos descem, todos que morrem descem. Mas é claro que há compartimentos separados. Mas não é a questão de falar dos compartimentos, mas é a questão de nós olharmos essa controvérsia.
as duas interpretações, qual que está mais certo? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, vou grifar aqui, meu intermédio. Vocês compreendem? Para não ser contraditórios e não ser um espírito de demônio, eu tenho que falar que os demônios, né, que são tanto os espíritos imundos e tanto os anjos caídos, os anjos de Satanás, eles não têm poder de profecia, eles não conhecem o futuro, eles não podem profetizar. Vocês entenderam? Verso 17. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele está falando dele, por meu intermédio de Saul, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Então, qualquer que seja outro, além de Deus, ter falado pelos seus profetas, ninguém pode profetizar. O diabo, ele não pode profetizar o que é verdade. Ele pode mentir. Ele pode anunciar a mentira. Ele pode ser espírito mentiroso na boca de falsos profetas, sim, e que ocorreu tanto no passado, ocorre no presente, vai ocorrer no futuro com os falsos profetas, né? Isso é verdadeiro, mas profetizar verdade só os profetas do Senhor. Então aqui, se a gente analisar mesmo com precisão, a gente consegue entender o texto, né? Nos detalhes é que estão as revelações. Por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Ele não ouviu a voz do Senhor, ele tinha que exterminar Amaleque. Então, irmãos, vê que nós analisamos, então, usando as palavras no original, e elas nos dão a entender, sim, que realmente não foi um espírito transfigurado em Samuel, como algumas interpretações tentam explicar o texto, mas realmente que o próprio Samuel, né, ele foi molestado, ou seja, Deus permitiu, mas nós sabemos que isto é vedado, né, ao povo de Deus procurar e até praticar essas coisas. Espírito de adivinhação não procede de Deus, espírito de adivinhação. Mas o que eu quero dizer com isso? Pelo fato dessa mulher, dessa necromante, ter feito isso, algumas pessoas vão ter sim estes dons, né? Essa sensibilidade de ter esses contatos com o outro plano. E Deus quis mostrar para Saul, na verdade, ele tinha mais interesse em mostrar para Saul o quanto ele perdeu, o quanto ele desagradou a Deus, porque Deus ele instituiu o rei sobre Israel na ira dele, porque o povo, a primeiro momento, tinha rejeitado a Deus como seu rei, porque os filhos de Israel eles pediram rei semelhante aos das nações. E isso desagradou a Deus e desagradou a Samuel também. Então, Deus deu um rei para eles, mas no começo Saul era um bom rei. Mais um ponto que eu quero mostrar para vocês também
desmistificar uma falácia que ocorre muito no meio cristão como um todo, tanto o meio evangélico como o meio católico. E isso é muito ruim, porque, veja, o próprio Samuel, ele teve que subir do lugar onde que ele esteve. Ele teve que subir. A necromante não falou, desce daí. Não, sobe. Então, o que acontece no meio é assim, quando uma pessoa morre, seja ela qual for, tanto seus parentes, familiares, pessoas famosas, vou dar um exemplo, um cantor sertanejo falece. Sabe o que acontece nas redes sociais? Na hora já começam a escrever nas redes sociais que ele está descansando com Deus nos céus, ele está cantando, chega até o ponto de falar que está cantando com os anjos nos céus, que está nos céus, alegrando os céus. Isso é uma falácia tão grande, é uma insensatez e tolice tão grande, porque não conhece as Escrituras. A pessoa está lá embaixo, o grande Samuel está lá embaixo, eles estão no Sheol, que é o lugar onde toda a carne vai, mas porém no Sheol, irmãos, Deus é justo, Deus ele é justo. Existem camadas, câmaras. Umas são claras, são iluminadas, não são trevas, e são reservadas para o espírito dos justos. E outras são trevas. E tem várias camadas, tem mais camadas ali, que não dá para ficar explicando de forma muito profunda, mas existem camadas ali. Vocês podem ver isso na parábola, que é verdadeira. É uma parábola, mas Jesus ele ilustrou aquela parábola de forma que não anula a parte literal. Aquele lugar existe e existe um abismo, porque tudo é um abismo para baixo da terra. É um abismo. E lá vai existir esses compartimentos onde vão estar as almas dos justos e nos outros as almas daqueles que morreram nos seus pecados, que foram criminosos, dos que cometeram vários crimes. E tem também, para vocês ficarem sabendo, tem lugar específico para aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas e que estão clamando sangue. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que foi assassinada e que não fez parte do povo de Deus, uma pessoa comum, pode ser até um incrédulo, mas ela teve a sua vida ceifada injustamente por uma outra pessoa. E lá no Sheol, por causa desse sangue, Deus está escutando esse sangue, os clamores. O clamor dela está chegando até Deus, até a presença. Sabia disso? Então não existe isso de um famoso faleceu e as pessoas ir lá e chegar e começar já a colocar nas redes sociais que ele está lá cantando com Deus, o comediante está alegrando lá. Não, não existe isso, tá bom? Então isso é uma falácia. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Espero que vocês possam compartilhar também nas redes sociais. Deixem um joinha e até o próximo estudo. Shalom!